Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Esta semana aqui, vamos estudar nesta aula, primeiro NEF, capítulos de 16 ao 22. E o tema é: Prepararei o caminho à vossa frente. Estudaremos os seguintes tópicos. O Salvador vai me ajudar a enfrentar os desafios da vida. Deus me guia por meio de coisas pequenas e simples. Minhas provações podem ser uma bênção. Posso aplicar todas as escrituras à minha vida. Eu convido você a assistir esse vídeo completo até o final. Fique aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Bom, no capítulo 16, resumindo, os iníquos consideram a verdade dura. Os filhos de Leí casam-se com as filhas de Ismael. A guia-lhes o curso no deserto. Mensagens do Senhor são escritas na Liarona de tempos em tempos. Ismael morre, sua família murmura por causa das aflições. No capítulo 17, Nefe é instruído a construir um navio. Seus irmãos opõem-se a ele. Ele exorta-os recontando a história dos procedimentos de Deus para com Israel. Nefe enche-se do poder de Deus. Seus irmãos são proibidos de tocá-lo, para não definharem como uma cana seca. No capítulo 18, o navio é terminado, mencionado o nascimento de Jacó e o de José. O grupo embarca para a terra da promissão. Os filhos de Ismael e suas esposas unem-se em leviandades e rebelião. Nefe é amarrado e o navio retrocede, devido a uma terrível tempestade. Nefe é libertado e, por causa de sua oração, a tempestade cessa. O povo chega à terra da promissão. No capítulo 19, Nefe faz placas de metal e registra a história de seu povo. O Deus de Israel virá 600 anos depois de Leí haver saído de Jerusalém. Nefe fala dos sofrimentos e da crucificação de Cristo. Os judeus serão desprezados e dispersos até os últimos dias, quando retornarão ao Senhor. No capítulo 20, o Senhor revela seus propósitos a Israel. Israel foi escolhida como fornalha da aflição e deve sair da Babilônia. No capítulo 21, o Messias será uma luz para os gentios e libertará os prisioneiros. Israel será reunida com poder nos últimos dias. Reis serão seus aios. No capítulo 22, Israel será disperso sobre toda a face da terra. Os gentios cuidarão de Israel e alimentá-lo-ão com o evangelho nos últimos dias. Israel será coligado e salvo, e os iníquos queimarão como restolho. O reino do diabo será destruído e Satanás será amarrado. Então, esses são os resumos dos capítulos de 16 a 22. E agora vamos entrar nos tópicos da aula para que a gente possa aprender e extrair alguns princípios de toda essa história do livro de Mórmon, desses capítulos de 16 a 22. Quais são os princípios que nós podemos aplicar na nossa vida? Primeiro tópico: o Salvador vai me ajudar a enfrentar os desafios da vida. Primeiro Nef 16, 17 a 18 diz: E depois de havermos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas por algum tempo a fim de novamente descansar e obter alimento para nossas famílias. Então, lembrando aqui que eles estavam no deserto viajando, guiados aí pelo seu pai Leí, e eles haviam também se juntado com a família de Ismael. E aconteceu que quando eu, Nefe, saí para caçar, então ele estava no deserto e ele saiu para caçar. Eis que quebrei o meu arco, que era feito de aço puro, e tendo quebrado o meu arco, eis que meus irmãos se zangaram comigo por causa da perda de meu arco, porque não conseguimos alimento. Então Nefe tinha um arco de aço, que ele utilizava esse arco para buscar alimento, e ele fez isso algumas vezes. E aí, quando o arco dele quebrou, os irmãos dele se revoltaram com ele, porque o arco quebrou e não tinha mais condições de buscar alimento. E aí houve ali uma contenda, uma briga novamente aí dos irmãos Lamã e Lemuel com Nefe. E aconteceu que voltamos sem alimento para junto de nossas famílias, e estando todos eles bastante fatigados por causa da viagem, sofreram muito com a falta de alimento. E aconteceu que Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael começaram a murmurar muito por causa de seus sofrimentos e aflições no deserto.
Então, como sempre, né, eles estavam aí murmurando e reclamando, né, devido às suas aflições e desafios no deserto. E meu pai também começou a murmurar contra o Senhor. Olha só, o próprio Lei, né, falando aqui que o próprio pai dele, né, Lei, começou a murmurar contra o Senhor. Então, isso é a primeira vez. Então, você imagina o quão grande era a aflição que eles estavam passando no deserto. Sim, e estavam todos extremamente aflitos a ponto de murmurarem contra o Senhor. Então, a situação era bem difícil ali da família, todos eles reclamando de suas aflições e sofrimento no deserto. Ora, aconteceu que eu, Nefe, fiquei aflito juntamente com meus irmãos pela perda de meu arco. E tendo os seus arcos perdido a elasticidade, as coisas tornaram-se muito difíceis. Sim, tanto que não podíamos conseguir alimento. Então, ele tinha um problema, um desafio ali, Nefe, para conseguir alimento, porque o arco que ele utilizava havia quebrado. Mas vamos ver o que aconteceu, qual foi a solução que ele encontrou. E aconteceu que eu, Nefe, falei muito a meus irmãos, porque tornaram a endurecer o coração a ponto de queixarem-se do Senhor seu Deus. E aconteceu que eu, Nefe, fiz um arco de madeira, e de uma vara reta fiz uma flecha. Portanto, me armei de um arco e flecha, uma funda e pedras. E perguntei a meu pai, aonde deveria ir para obter alimento? Então, Nefe encontrou a solução. Ele passou por esse desafio de ter um arco quebrado. A gente pode traduzir esse arco quebrado, por exemplo, a você perder o seu emprego. Você perde o seu emprego, ou você perde um cliente importante na sua empresa, né? Você passa por algum desafio, né? Qual vai ser a sua solução? Qual é o que você vai fazer para encontrar essa solução? Então, você vai fazer uma oração, vai perguntar para Deus o que você precisa fazer. E foi o que Nefe fez. Ele orou, perguntou e encontrou a solução que falou, pô, já que eu não tenho um arco mais de aço, eu vou construir um arco de madeira, né? E ele foi lá e construiu o arco e flecha novamente para poder buscar alimento. Então, não adianta nós ficarmos reclamando, murmurando, chorando. Ah, perdi um cliente, perdi um emprego, perdi isso, perdi aquilo, não consigo, vou chorar. Não. Qual é a solução que eu vou encontrar? É seguir esse exemplo de Nefe. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, então ele perguntou para Lei aonde ele deveria ir com o novo arco que ele tinha. E Lei, né, que era ali o profeta, o pai da família, o patriarca, ele ouviu a voz do Senhor e ele foi realmente repreendido por ter murmurado contra o Senhor, de tal forma que mergulhou em profundo pesar. Então, como ele havia reclamado, né, junto com a mãe Lemuel, o próprio Lei reclamou, o Senhor repreendeu ele. E aconteceu que a voz do Senhor lhe disse: Olha a esfera e vê as coisas que estão escritas. Então, a esfera era um instrumento que eles tinham no deserto que guiava eles e orientava eles em todas as coisas que eles deveriam fazer. Que é exatamente essa imagem do lado direito. E aí, Lei, né, ele utilizava essa esfera, que é chamada de liarona. E a escritura diz: E aconteceu que eu, Nefe, vi os ponteiros que estavam na esfera, e eles moviam-se conforme a fé e a diligência e a atenção que lhe dávamos. E aconteceu que eu, Nefe, me dirigi ao cume da montanha de acordo com as direções dadas na esfera. Então, quando ele pergunta para o seu pai Lei para onde ele deveria ir, o que ele fez? Ele foi lá, olhou na esfera, que era um instrumento que eles utilizavam para se guiar. O Senhor dava as orientações para todos os caminhos que eles deveriam seguir através desse instrumento. E depois nós vamos aprender que esse instrumento aí chama aliarona. E aconteceu que matei animais selvagens e desse modo obtive alimento para nossas famílias. E aconteceu que voltei para as nossas tendas levando animais que havia matado. E então, quando viram que eu havia obtido alimento, grande foi sua alegria. E aconteceu que se humilharam perante o Senhor e renderam-lhe graças. Então ele conseguiu aí com seu novo arco e flecha, né, de madeira, ele orou perguntando, né, perguntou ao pai aonde ele deveria ir, o instrumento, ali a Rona deu a direção aonde ele deveria caçar os animais, e aí ele conseguiu aí trazer alimento para as famílias que estavam lá no deserto. E no deserto aconteceu que Ismael morreu. E aí foi um grande desafio também
e a família passou por essa aflição, mais essa aflição no deserto. E ele foi enterrado num lugar chamado Naom. E aconteceu que as filhas de Ismael choraram muito a perda de seu pai e suas aflições no deserto. E murmuraram contra meu pai por havê-las tirado da terra de Jerusalém, dizendo: Nosso pai está morto, sim, e temos vagado muito pelo deserto e temos sofrido muitas aflições, fome, sede, cansaço, e depois de todos esses sofrimentos, vamos certamente perecer de fome no deserto. Então elas estavam ali lembrando da época que elas viviam em Jerusalém, uma vida confortável, e aqui agora eles estavam no deserto, com suas famílias, passando por desafios, aflições, e neste momento difícil, tendo que enterrar aí o seu próprio pai, Ismael. Então a situação era bem complicada. Bom, mas Nefe continuou recebendo revelações, né? E aconteceu que depois de estar eu, Nefe, pelo espaço de muitos dias na terra de abundância, ouvi a voz do Senhor dizendo: Levanta-te e vai à montanha. E aconteceu que me levantei e subi a montanha e clamei ao Senhor. Então, a vida deles, nessa terra de abundância onde eles estavam, eles chegaram nessa terra, havia muitos alimentos, eles estavam próximo ao mar, eles estavam felizes naquele momento, e aí o Senhor fala para Nefe para que ele vá até a montanha, e o Senhor conversa com Nefe e dá uma revelação para Nefe. Vamos ver qual foi. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo: Tu construirás um navio da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve o teu povo através dessas águas. Então o Senhor falou para Nefe que ele deveria construir um navio, da maneira que o Senhor iria mostrar. E aconteceu que adoraram o Senhor e acompanharam-me, e lavramos madeiras de modo esmerado. Então, eles começaram a construir o navio que o Senhor havia ordenado. E o Senhor mostrou-me de tempos em tempos de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. Ora, eu, Nefe, não trabalhei a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construí o navio pelo método dos homens, mas construiu pelo método que o Senhor me havia mostrado. Não foi, portanto, igual ao dos homens. Então, foi um navio diferenciado aí que Nefe construiu conforme a vontade do Senhor. E continua: eu, Nefe, ia frequentemente à montanha e orava frequentemente ao Senhor. Por isso, o Senhor me mostrou grandes coisas. Olha só, qual é a montanha da sua vida? Aonde que você vai frequentemente orar ao Senhor para saber, para receber essas grandes coisas, essas revelações? Essas mensagens que Deus quer falar para você, qual é o local que você vai e você se encontra com Deus e recebe a resposta de suas orações, recebe as revelações para sua vida, para todas as coisas que você precisa fazer. Então, Nefe, ele ia frequentemente a essa montanha conversar com Deus. Então, esse é um ponto de reflexão da aula que nós podemos fazer e trazer para a nossa vida. E aconteceu que, depois de haver terminado o navio, de acordo com a palavra do Senhor, meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora muito bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. Então, Lamã e Lemuel, de cara, eles não gostaram da ideia de Nefe construir um navio, acharam que Nefe estava louco, assim como as ideias loucas do pai, né? Mas o Senhor mostrou o poder que estava com Nefe, através das palavras de Nefe para os seus irmãos, até o momento que ele fala, os irmãos vão agarrar a Nefe, e Nefe coloca a mão assim e fala assim, pare, e ele sente o poder de Nefe, eles não conseguem agarrar Nefe. Então, depois que Nefe construiu e eles fizeram um navio e conseguiram construir a maneira do Senhor, os irmãos aí viram que estava bom e que o trabalho foi muito bem executado e entenderam que era a vontade do Senhor. E continua: E depois de havermos sido levados pelo vento pelo espaço de muitos dias, eis que meus irmãos, os filhos de Ismael e também suas esposas, começaram a ficar alegres a tal ponto que começaram a dançar e a cantar e a falar com muita vulgaridade. Então, eles começaram a se desvirtuar aí durante esse período que eles estavam no navio, no mar, começou ali a se desvirtuar e começaram a se tornar vulgares. E aí eu, Nefe, comecei a temer muito que o Senhor se irasse contra nós. Ferisse por causa de nossa iniquidade e fôssemos tragados pelas profundezas do mar. Portanto, eu, Nefe, comecei a falar-lhes com muita sobriedade.
Mas eis que eles se zangaram comigo, dizendo, não admitiremos que nosso irmão mais jovem nos governe. Então, eles estavam lá fazendo uma bagunça, uma baderna, uma festa, muita vulgaridade no barco. Nefe, com medo que o Senhor pudesse irar contra tudo isso, foi advertir os irmãos, foi advertir a família de Ismael para que parasse com tudo aquilo. Eles não gostaram de serem advertidos por Nefe. E aí vamos ver o que aconteceu? Aconteceu que Lamã e Lemuel me seguraram e ataram-me cordas e trataram-me rudemente. Não obstante, o Senhor permitiu a fim de mostrar seu poder, até que se cumprissem as palavras que dissera sobre os inimigos. E aconteceu que depois de me haverem amarrado de tal modo que não podia mexer-me, a bússola que fora preparada pelo Senhor parou de funcionar. Então, olha só a confusão que começou a gerar ali no navio, quando os irmãos amarraram Nefe, a bússola parou de funcionar, e aí também começou a vir uma tempestade sobre o barco. E não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o de todo o dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Olha só, Nefe, apesar de passar por tudo isso, ele não estava reclamando contra Deus. E aconteceu que depois de me haverem soltado, eis que tomei a bússola e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor, e depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. Então as coisas só se acalmaram depois que eles desamarraram Nefe. Nefe pegou novamente ali a Rona, que era a bússola deles, e ela começou a funcionar e as coisas voltaram ao normal quando a tempestade parou, depois que ele foi desamarrado. A tempestade só parou depois que Nefe foi desamarrado. Então, essa é a história do livro de Mórmon. Eu convido você a ler esses capítulos. O próximo tópico é Deus me guia por meio de coisas pequenas e simples. Então, na verdade, esse tópico aqui a gente acabou de ler nesse primeiro tópico também, né? Que nós aprendemos. Quando Deus guiou a família de Lei para o deserto, ele não lhes forneceu um mapa mostrando todos os detalhes da jornada. Em vez disso, ele lhes deu a liarrona para guiá-los diariamente. Então, Deus não falou todas as coisas exatamente o que Lei precisava fazer para governar a sua família no deserto. Mas o que aconteceu foi que ele deu para Lei uma liarrona, que era essa bússola, que guiava eles no deserto diariamente. E hoje nós temos essa liarrona, que é uma revista, que é uma publicação mundial da igreja, que a igreja distribui para membros, para todo o mundo, com as palavras dos profetas, dos apóstolos e da liderança da igreja no mundo todo sobre vários temas, né? Primeiro tópico da primeira presidência, ali tem a instrução, a maneira com que o profeta, a primeira presidência, se comunica com membros no mundo todo. Essa é a liarrona de hoje. Ali tem discursos de conferência geral, tem mensagens para jovens, tem mensagens para as crianças. Então, essa é a nossa bússola, né? Podemos falar que também, assim como as escrituras, a liarrona é uma bússola na nossa vida. Minhas provações podem ser uma bênção. Então, eles passaram por muitas provações, né? Diante dessa viagem no navio, o fato de construir um navio, os irmãos não aprovarem, as tempestades, todos os desafios que eles passaram. Então, assim como nós podemos passar na nossa vida por muitas provações, elas podem ser uma bênção na nossa vida, né? Eu, por exemplo, estou passando por uma provação agora, né? De família, de uma doença na família, que é uma oportunidade que eu tenho de poder servir, né? É uma oportunidade de poder receber as bênçãos que o Senhor tem para me abençoar juntamente com a minha família, pelo fato de eu passar bem por uma provação. Então, as bênçãos são oportunidades, né? As provações são oportunidades. As provações podem ser bênçãos na nossa vida. Embora Nefe e seus irmãos tivessem enfrentado os mesmos desafios no deserto, suas experiências foram muito diferentes. Então, eles passaram pelos mesmos desafios, mas vamos ver como Nefe e como Lamã e Lemuel enfrentaram esses desafios. E aconteceu que reiniciamos a jornada pelo deserto e dali em diante viajamos na direção aproximada do leste. E viajamos e passamos por muitas aflições no deserto. E nossas mulheres tiveram filhos no deserto.
E tão grandes foram as bênçãos do Senhor que, enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para os seus filhos e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. Olha só, Nefe agradecendo por ter passado por muitas aflições no deserto e reconhecendo as grandes bênçãos que ele recebeu aí das mãos do Senhor. Já o comportamento de Lamã e Lemuel foi diferente. E aconteceu que armamos nossas tendas perto da costa. E apesar de havermos sofrido muitas aflições e dificuldades, sim, tantas que não podemos escrevê-las todas, ficamos imensamente contentes quando chegamos à costa. E demos ao lugar o nome de abundância, devido a suas muitas frutas. Então, mais uma vez, Nefe reconhecendo aqui apesar de ter sofrido, né, muitas aflições e dificuldades, eles ficaram imensamente gratos quando chegaram aí à terra de abundância, com muitas frutas e terem sido abençoados. Então, olha só, ele está sempre vendo o lado positivo da coisa. Apesar de passar por um desafio, sempre vai ter o lado positivo, sempre vai ter a bênção que você vai receber. Então, você precisa saber definir para onde você quer olhar. Você quer olhar para o lado negativo, significar tudo de modo negativo na sua vida, apesar das provações, ou você quer enfrentar e sobrepujar essas provações, olhando para as bênçãos e significando as coisas de modo positivo? É a maneira que você escolhe. Nefe reconheceu a mão do Senhor mesmo nas aflições, ele reconheceu todas essas bênçãos que eles vinham recebendo, apesar dos desafios. Mas já Lamã e Lemuel foi diferente. E quando meus irmãos viram que eu estava prestes a construir um navio, começaram a murmurar contra mim. Então, ou seja, começou a reclamação já. Primeiro desafio, começou a reclamação. E nosso irmão é um tolo. Eles começaram a falar que Nefe era um tolo, pois pensa que construirá um navio. Então, mais uma vez aqui, eles reclamando dos desafios. E assim meus irmãos se queixavam de mim e não tinham vontade de trabalhar, pois não acreditavam que eu pudesse construir um navio, nem acreditavam que eu havia sido instruído pelo Senhor. Então a gente sabe, né, como nas aulas anteriores, Lamã e Lemuel sempre murmurando, sempre reclamando de todas as coisas. Depois eles viam o resultado final, acabavam se arrependendo e indo lá, se reconciliando com Nefe, reconhecendo que eles estavam agindo de uma maneira errada. Então, essa foi as lições que a gente aprendeu aí, de que maneira nós devemos enfrentar os nossos desafios. E o próximo tópico, eu convido você a ficar aqui até o final, porque eu já estou terminando. Posso aplicar todas as escrituras à minha vida. Essa é uma das razões pelas quais Nefe encontrou tanto poder espiritual nas escrituras. E a escritura diz: e li-lhes muitas coisas que estavam escritas nos livros de Moisés, mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Então, as escrituras estão aí, irmãos e amigos. As escrituras estão aí, você pode utilizar todo o conhecimento que Deus deixou através dos seus profetas, que estão registrados nas escrituras, para o seu proveito e instrução, para que você possa ser governado na sua vida, ser guiado na sua vida, através do Espírito Santo, nas decisões importantes que você precisa tomar e, principalmente, como nós aprendemos aqui na aula, a maneira com que você vai enfrentar os desafios e as provações da sua vida. Então, as escrituras estão aí para nos ajudar a enfrentar esses momentos na nossa vida. Eu fico por aqui. A próxima aula é segundo Nefe, de 1 a 2. E se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe o seu testemunho aqui nos comentários. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique no link nos comentários, solicite o seu exemplar. Eu vou colocar um link aqui para você poder, se você ainda não tem, pedir um livro de Mórmon que ele vai chegar até a sua casa. E eu convido também a você assistir os vídeos que eu vou colocar aqui ao lado sobre todas essas histórias que nós estamos estudando. Tem os livros aqui, vale muito a pena ler, que vai assistir, que vai aumentar o seu conhecimento sobre o livro de Mórmon. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.